Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Edilene Lopes e Mardélio Couto e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que institui o programa Minha Primeira Arma. De autoria do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, esse projeto prevê isenção de tributos federais para quem quiser adquirir a primeira arma de fogo de uso permitido e também a promoção de linhas de financiamento com condições favorecidas por instituições financeiras. O público prioritário, segundo o projeto, Edilene, inclui vítimas de violência doméstica com medida protetiva em vigor, vítimas de atentado contra a vida ou integridade física e também vítimas de crimes contra o patrimônio. É só o primeiro passo, esse texto precisa ser votado na CCJ da Câmara e aí vai avançando em comissões de finanças até depois seguir para o Senado. É um primeiro passo, mas parece que os assuntos são meio cíclicos neste país, né? Estamos falando de novo de facilitar acesso a armas. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite aos amigos debatedores. Na minha avaliação, a liberação de armas é sempre complexa, porque não basta você portar uma arma. Utilizar uma arma exige habilidade. Eu, Alan, depois de adulta, depois de casada, já fiquei insegura dentro da minha própria casa. E eu defendo que as mulheres saibam defesa pessoal, fazer um Krav Maga ou algo parecido, saibam usar armas e, se preciso, utilizem para legítima defesa. Mas não é só ter uma arma. O recuo de uma arma pequena, como uma pistola dessas modernas, por exemplo, ele é grande. Quando você aperta o gatilho, o impacto é grande para trás. Então, você precisa saber usar uma arma, precisa fazer curso. Não é só comprar uma arma financiada com desconto mais barato que você vai estar seguro com isso. Nós já vimos várias vezes pessoas habilitadas para usar armas, como policiais militares, por exemplo, serem vítimas de assalto, tentarem reagir, serem dominados e mortos com a própria arma. Então, eu acho que esse debate de facilitação de uso de arma é um debate muito mais profundo. Em casos em que há necessidade, como, por exemplo, em propriedades rurais, onde a patrulha é difícil e que a pessoa precisa ter uma arma para se defender porque é imediata a reação, nesses casos, eu acho que a facilitação, ela, de fato, pode ser um pouco mais simples mesmo. Agora, em outros, eu acho que precisa haver um debate grande, porque armar a população é sempre um perigo. A gente vê o que acontece nos Estados Unidos. Quando a cabeça fica quente, quando a pessoa não tem habilidade, acaba se revertendo num quadro ainda pior do que o que seria o inicial. Mardélio, houve um tempo em que o debate estava muito mais voltado na retirada de exigências, facilitar nesse sentido de dar o acesso a um número maior de pessoas. Agora, o que está se falando nesse tom de facilitação é financeira mesmo, é retirar alguns impostos. Boa noite, bem-vindo. Pois é, Alan Passos, mas como você destacou muito bem, é algo cíclico, né? Boa noite para você, boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. Alan, eu queria dar contexto para o ouvinte que está nos acompanhando sobre a comissão que promoveu essa aprovação. É uma comissão que a gente chama na política de comissão temática. Então, é uma comissão que se dedica a esta questão, é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É algo que é óbvio para a gente que faz a cobertura diária da política, mas eu queria dar um contexto para o ouvinte para ele entender em que cenário que isso foi aprovado. Essa comissão, Alan, como é tradicional no Parlamento Mineiro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, também é assim, a comissão é dominada pela direita. Eu dei uma mergulhada aqui nos dados. Vamos lá, ó, separando aqui por ideologia. Na direita, a gente tem nessa comissão, entre titulares e suplentes, 14 parlamentares do PL, 9 deputados do União, 8 deputados do PP, 6 deputados do Republicanos, 2 deputados do Avante, 2 vagas dedicadas ao Solidariedade, que são ocupadas também por parlamentares do PL. Isso totaliza 41 parlamentares do campo da direita nessa comissão. Na esquerda, nós temos 12 deputados daquela federação ligada ao PT, sendo que 4 vagas na suplência estão até disponíveis. 2 deputados do PDT, 2 deputados do PSB, 2 do PSOL e Rede, totalizando 18 parlamentares da esquerda. No centro, somando ali parlamentares do MDB, do PSD e do PSDB, a gente tem 14 deputados. Mesmo, Alan, que a gente some 18 deputados de esquerda, entre titulares e suplentes. E se a gente pegar, vamos colocar que o centro vai sempre apoiar a esquerda, o que não é algo absoluto. Mas mesmo somando o centro com a esquerda, a gente chega a 32 parlamentares, que é um número
bem menor dos 41 do campo da direita. Essa comissão ligada à segurança pública é uma comissão muito cara para a direita e a direita atua de maneira intensa nessa comissão. Por exemplo, eu identifiquei aqui que não há nenhuma cadeira sequer na suplência desocupada por parlamentares do PL. Então, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro trata essa comissão como algo muito importante. Por quê? Porque é nessa comissão que vão sair temas como esse relacionado à questão das armas. Então, essa comissão faz sentido isso ser aprovado nessa comissão, porque é uma comissão dominada pelo campo da direita, não é uma comissão neutra como a Comissão de Constituição e Justiça, que há ali uma pluralidade muito grande de partidos. A gente percebe quase uma hegemonia do campo da direita, então estranho seria se isso não fosse aprovado nesta comissão temática, Alan. Ô, Bortoleto, o que o Mardelli está dizendo é que passou onde já era para passar mesmo. Agora tem um longo caminho, mas assim, na sua visão, é um caminho que vai ser percorrido de fato? É mais para jogar para a plateia em um ano de eleições? O que dá para a gente tirar dessa história toda? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos aqui da bancada e a toda a audiência da Itatiaia. Só fazer um comentário sobre o comentário do Mardelli. Acho que ele foi muito generoso com a direita. Colocou muita gente na direita que talvez esteja mais para o centro. É a minha opinião apenas. Nem todo mundo ali está na direita, mas não? Eu concordo verdadeiramente com o Mardelli, que é uma temática que é dominada pela direita, talvez porque seja muito cara à direita, exatamente esse tema, e ela pretende ser ouvida no temário. Agora, é natural que passe, mas ao chegar na CCJ, por exemplo, tem que saber se o impacto orçamentário está viabilizado com o projeto de lei, porque quando você vai reduzir imposto, você tem que apresentar de onde que vai sair a conta, e nós temos um déficit hoje orçamentário absurdo, nós temos um déficit fiscal absurdo. Não acho que é um temário que consiga avançar por conta do impacto orçamentário. E lembrando também, Alan, que nós estamos em um ano eleitoral, e nesse ano eleitoral as bandeiras vão ficar cada vez mais agitadas. E aí lembrando, e parafraseando o próprio Mardelli, é uma bandeira de direita, era normal passar na Comissão de Segurança Pública, não sei se passa na CCJ. Para completar isso que você está dizendo, Bortoleto, o projeto prevê a isenção de tributos federais, o IPI, que é imposto de importação, o PIS e o CONFINS, que são destinados, todos federais, todos da União, para quem adquirir a primeira arma de fogo. É um programa social para arma, né? Que também não acho que mexe na estruturação de dar o porte para ninguém. Ou seja, isso vai ser benefício para quem está qualificado para poder ter. Acho que o regramento do porte, ele não muda em absolutamente nada. A visão aqui é única e exclusivamente financeira para poder facilitar o acesso. Eu entendo o seguinte, penso como a Edilene. Tem que se ter muito critério e cuidado para se portar uma arma. Não se mexendo nisso, eu acho que ele está restrito à parte financeira, mas não acredito que passe CCJ por conta de viabilidade financeira. Deve ter um lobby da indústria de armas aí. Pode também, claro. Com arma encaiada para vender. Pode. E outra coisa, só para poder complementar. Como é um tema que surge como bandeira da direita, na CCJ, onde os poderes, as ideologias estão mais equilibradas, está fácil de negar por questão financeira. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje, por unanimidade, afastar de maneira cautelar o ministro Marco Aurélio Buzzi. A decisão foi tomada após a segunda denúncia de abuso sexual contra o ministro. A primeira envolve uma jovem de 18 anos que estava passando as férias de janeiro na casa do ministro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, junto com a família dele e a família da jovem também. Segundo o relato, ela teria sido abordada pelo magistrado na praia e alvo de assédio dentro do mar. Ontem, a Corregedoria Nacional de Justiça informou que está fazendo diligências, ou seja, está investigando o caso e confirmou ter ouvido uma possível nova vítima de, abre aspas, fatos análogos, fecha aspas, aos já investigados. Edilene, vou começar esse assunto com você, que é mulher aqui da bancada. O ministro estava fora porque ele tinha pedido o afastamento. Inclusive, enviou uma carta aos colegas dizendo que estava no acompanhamento de doenças do coração e também de questão de saúde mental, negando as acusações. É importante trazer o lado dele também nessa história, mas só depois da segunda denúncia é que os pares, são 29 ministros, que se reuniram e, por unanimidade, o afastaram do cargo. Pegou mal, né, Alan Passos? Quando começa a pegar mal, ninguém quer a laranja
podre perto, todo mundo quer afastar para mostrar que tem boa conduta e moral. Eu acho o seguinte, depois da investigação, se ficar provado que houve o abuso, eu acho que deve haver a punição no âmbito criminal e se por bem o superior tribunal entender que deve afastá-lo porque não combina com a conduta para a posição que ocupa, eu acho que também deve acontecer. Lugar de tarado, Alan Passos, é na cadeia, lugar de abusador de mulher é na cadeia. Agora vocês ficam com esse papo de liberar arma e quem começou com essa conversa vai acabar se arrependendo se esse negócio virar uma festa, porque mulher não aguenta mais ser abusada, violentada e morta nesse país. É uma coisa completamente absurda. Nós vimos o caso nessa semana aí do piloto que comprou netas de uma avó. Gente, o mundo acabou. Imagina se dá arma para esse povo. Quem é de ficar quieto, fica quieto. Quem não é, solta pipoca em todo mundo, como diria nosso amigo Renato e os netos. Aí o bicho pega. Você acha, Alan, que eu numa situação dessa ia ficar quieto ou soltar pipoca? Acho que isso... Você acha que tem quantas Edilene solta por aí? Na hora que o sangue ferve numa situação de injustiça como essa, você tá com a arma na mão. Ô Bortoleto, isso que me chamou muita atenção, porque quem está nos ouvindo em casa pode pensar, o ministro já estava fora do cargo. Ele estava afastado, né, por decisão dele. Durante esse período agora que ele foi afastado pela corte, ele fica impedido de utilizar o gabinete, o veículo oficial e as demais prerrogativas do cargo, essa parte mais litúrgica e tudo, mas não fica sem o salário, sem todo o vencimento de ministro. É claro que a gente está falando de uma investigação, ele não está condenado, isso é importante dizer. Mas é um caso que chama muita atenção, porque estamos falando de um ministro de um STJ, né? Entendo que o tipo de visibilidade que vai ser dada, inclusive, por ser um ministro do STJ, vai ser altíssimo para o tema que sempre tem que estar em pauta, sempre tem que ser levado em consideração, estando as mulheres armadas ou não, Edilene. Isso é um assunto que não dá para aceitar mais em um país. Aliás, em tempos de se falar sobre regra de conduta de tribunais, é um absurdo a gente imaginar que se supostamente a gente tenha aqui o ilícito comprovado, ou seja, que efetivamente ele fez o que a pessoa está dizendo que ele fez, como que uma pessoa dessa continua julgando os outros? E até abro mais, Alan. Quando a gente está pensando nisso, como é que pessoas que são corruptas conseguem julgar corruptos? Pessoas que roubam conseguem julgar ladrões. É incompatível com a função, a gente tem que separar muito mesmo e tem que estar a nata do jurídico em Supremos Tribunais. Haja vista o que a gente está tendo de problema por talvez não ter a nata do jurídico estabelecido em cada um dos Supremos Tribunais que nós temos. Aqui, no caso específico desse ministro, é muito prematuro, Dilene colocou bem, é uma investigação, é algo que a gente não pode dar certeza absoluta. Mas uma vez efetivado, é impossível imaginar uma pessoa dessa, inclusive com recebimento. Mardélio, é uma corte importantíssima desse país, estamos chegando aí, né, quase que na nata da justiça brasileira, uma denúncia grave e que agora, dos 33 ministros, 29 se reuniram e afastaram aí o colega que está negando as acusações. Só reforçar o nome dele, que é importante, né, Marco Aurélio Buzzi, vai ter tempo para se defender, mas está acusado de coisas muito graves. Pois é, o Alan... agora, para explicar para o ouvinte como é que vai ser esse passo a passo, dependendo aí de situações excepcionais, né? Mas isso ocorre uma investigação que pode ser conduzida aí ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, já que envolve a alta instância, né? O STJ, mas é feito um inquérito, esse inquérito colhe provas, houve testemunhas, o inquérito é concluído, depois isso é apresentado ao Ministério Público, que decide ali, ao analisar aquelas provas, se oferece ou não denúncia para passar na Justiça, dependendo, se estiver na Justiça Comum, se for uma investigação da Polícia Civil, vai num fórum de primeira instância, depois pode subir para um Tribunal de Justiça e depois, eventualmente, até para o Supremo Tribunal Federal. Tem que ver como é que isso vai ser conduzido por envolver um ministro do STJ. Queria até que a Edilene colaborasse com a gente aqui, se isso vai ser investigado de fato pela Polícia Federal ou se vai ser pela Polícia Civil, por envolver um ministro do STJ. Mas é algo complexo, né? É importante a gente destacar também, Alan, porque às vezes a gente é xingado injustamente por alguns ouvintes, que quando a gente trata a pessoa como suspeito, mas é a regra do jogo, é o que a justiça fala, né? Até que a pessoa seja condenada em um tribunal, mesmo quando há a condução do inquérito, quando está no Ministério Público, enquanto não há condenação, a pessoa, pela lei, é suspeita, porque aqui no Brasil há uma prerrogativa que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. As provas que têm aparecido até aqui são provas, assim, pavorosas, assustadoras, ficando comprovado tudo isso que está sendo apresentado
repito, pela imprensa profissional, mais uma vez, mostrando a sua importância, a sua independência. Se isso ficar aprovado e o ministro for considerado culpado, tem que ser varrido imediatamente do Superior Tribunal de Justiça, que é a alta casta do judiciário, e é inadmissível ter uma pessoa nessa posição sabendo que ela foi condenada por crimes como esses que ele está sendo investigado. Alan? Posso mudar de assunto, pessoal? Vamos lá. Ó, esse aqui parece que é a notícia do ano passado e do outro ano também e do anterior. O estado de Minas Gerais foi o que mais registrou acidentes de trânsito em rodovias federais em 2025. 9.559 ocorrências, segundo dados divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Então, estamos falando de rodovias federais, não são essas pequenininhas, às vezes é pista... às vezes até tem federal também de pista simples, mas não é o normal. Vale ressaltar que Minas tem a maior malha viária do país, Bortoleto, são 272 mil quilômetros. E no Brasil, para a gente ter um parâmetro, foram mais de 72 mil acidentes nas estradas federais. Em Minas, então, mais de 9.500. A gente fez uma conta rápida ali, uma regrinha de 3, está mais ou menos 13% dos acidentes do Brasil inteiro aqui em Minas. Está dentro da proporção esperada? O problema é o quê? Qualidade das estradas? Ou motorista que realmente não cumpre as regras? Ou não faz parte do jogo um número como esse? Vamos separar as caixinhas. É obviamente que aqui o número absoluto vai ser sempre muito grande, porque a maior malha rodoviária ela está aqui. O que não quer dizer que isso a gente possa ancorar a nossa... esses números sem perceber a qualidade da nossa malha rodoviária e a urgência de concessão do setor, porque o Estado não tem, e a União também não tem condição financeira de arcar com isso. A solução de infraestrutura para uma situação como essa é concessão, não tem outra conversa. Agora, veja que a postura com a qual a gente aceita um número desse, quando vai para a concessão, a gente já não aceita. Tão somente por sair do público, que sempre tem a desculpa, não tenho dinheiro, por isso que a malha é ruim, por isso que dá muito acidente, só de acabar com esse discurso e fazer a concessão já vale a pena o pedágio. Essa é a minha visão, porque a gente pode exigir de uma maneira diferente e exige através de um contrato a contraprestação de serviço pela concessão. Esse número em Minas, ele sempre vai ser grande por conta da malha, mas não é desculpa para ele não reduzir por falta de investimento. E aí, Mardélio, são 9.559 acidentes nas rodovias federais que cortam Minas só no ano passado. O número que assusta, está dentro do jogo, o que é que precisa fazer? Número de acidentes que assustam, né, Alan Passos? Mas eu não consigo separar as coisas, não. Eu sei que tem muita imprudência no trânsito, muita gente inconsequente, mas o estado das rodovias no Brasil é algo, assim, assustador. Já tive a oportunidade de fazer alguma série de reportagens especiais para Itatiaia, viajar para conferir as estradas, e em Minas tem até rodovia federal de terra. Isso é inacreditável. Você parar para pensar que é uma rodovia federal que tem um trecho de terra, e isso em Minas Gerais, um estado muito importante da federação, mas não consigo separar, não. A situação das nossas estradas é muito precária e a gente tem que colocar isso, Alan Passos, na ordem do dia. Há um discurso assim, fica parecendo que estrada ruim é assunto de empresário, de empresa, de quem escoa a produção, que é assunto de rico. Eu já fiz uma série de reportagens aqui na Itatiaia, provando por A mais B que estrada ruim e quebra caminhão. Quando quebra caminhão, há risco de assalto, há aumento do frete. Quando aumenta o frete, é o produto chegando mais caro na prateleira do supermercado. E aí a gente vê algo que chega a ser assim assustador. O alimento chega mais caro em áreas mais pobres, porque é onde estão as estradas ruins, o que é inadmissível saber que o alimento chega mais caro para quem precisa, Alan. Edilene, um minutinho para você fechar. Tem muitos impactos, o principal deles, claro, a vida humana, mas é uma cadeia toda envolvida e os números de acidentes em Minas, mais uma vez, liderando esse ranking nacional. Claro, Passos. Para a segurança das rodovias são dois componentes. Primeiro é segurança da rodovia e isso envolve concessões, como bem disse o Bortoleto, e o segundo é prudência do motorista. Você sabe, eu sou filha de mecânico, meu pai, seu Weber, sempre viajou com a gente nas férias para a praia em julho e janeiro, sempre dirigindo, eu dirijo também. No Natal, por exemplo, eu fui e voltei para Belo Horizonte de carro, porque uma passagem, um trecho estava R$ 3.500, impossível de se pagar, R$ 7.000 para passar o Natal em casa. Fui dirigindo, voltei dirigindo. O que a gente vê nas rodovias?
rodovias. A 040, por exemplo, é uma concessão até boa, bem intuitiva, falta pista duplicada, mas tem motorista maluco, tá na faixa contínua, o cara vai fazer o corte com uma fila gigante de carro, dá de cara com uma carreta e quer voltar para a fila. Todo mundo tem que recuar para o cara caber de volta. Muitas vezes não dá, ele se mata e mata um tanto de gente. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro, concessão, esse governo tem uma carta grande, por isso Renan Filho tem se despontado na esplanada dos ministérios. E segundo, prudência do motorista, gente, porque na melhor das hipóteses, você vai passar muito aperto e vai conseguir escapar. Na pior, você se mata, mata a sua família e mata alguém. Então, tem que ter consciência. A estrada precisa ser boa, precisa melhorar a condição das estradas em Minas, mas se você não tiver prudência, mesmo em estrada boa, pode acontecer tragédia.